2 Coríntios capítulo 10, diz assim, versículo 4. Depois vamos para Deuteronômio, capítulo 2. Depois vamos para Deuteronômio, capítulo 2. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez. Diga comigo, fortalezas, sofismas, altivez. Quem entendeu isso? Que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Olha o que diz Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 2. Israel já se prepara para tomar posse das terras e destruir fortalezas. Destruir fortalezas. E tomar posse de territórios. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 2, versículo 8. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos e os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate, de Ezion-Geber, viramo-nos e seguimos a caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei a possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os moabitas lhes chamavam de Emins. Olha o que diz aqui no versículo 20, também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela os Refaíns, e os amonitas lhes chamavam de Zanzumins. Meu Deus, que nomes esquisitos. Vire a página para Deuteronômio 3, olha o que diz. Depois nos viramos e subimos a caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo. Aumenta o volume, por favor. A peleja em Edrei. Diga comigo, eu vou pelejar em Edrei. É a primeira fortaleza, uma das fortalezas que o Senhor usou seu povo para derrubar em nome do Senhor. Amém? Não me tire o som, fazendo um favor. Quero que você ore ao Senhor. Pai da glória, oramos a Ti e apresentamos essa palavra. E cremos em nome do Senhor que a Tua palavra já está operando em nosso meio. E cremos, Senhor, que pela virtude do Teu Espírito, o que o Senhor colocou no meu coração, pelo Teu poder, pelo Teu sublime poder, será transmitido, Senhor, para esses servos fiéis. E cremos, meu Pai, que a Tua igreja, a Tua grei nessa regional, compreenderá a ação do Teu Espírito pela palavra de Deus. E cremos em nome de Jesus que territórios serão tomados. Repreende tudo que não provém de Ti, porque já estamos em batalha espiritual. E que nada se mova humanamente, ninguém te desloque humanamente, mas que seremos movidos somente pelo Teu Espírito para glorificar e adorar o Teu santo nome. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Aleluia, exalte o nome do Senhor, amém? Amados de Deus, a primeira proposta no que se diz tomada de território já faz parte do contexto da história de Israel. Nós temos
desde o passado, Israel saindo da escravidão e avançando para territórios. Muita gente pensa que foi uma aventura poder adentrar em território inimigo, mas na verdade não era em si território inimigo. Sempre se prega de território inimigo. E eu vou lhe falar, na verdade não existe território do inimigo. Cantamos, entrei no território do inimigo. O território, desde esse contexto histórico, era e foi sempre território do povo de Deus. Vou falar de novo se você não entendeu. O território onde estavam os inimigos sempre foi promessa de Abraão para Israel. Se alguém quer adentrar no território do inimigo, vai ter que ir para o inferno. Sim. Ou nas regiões celestiais. Sim. Agora, no nosso contexto espiritual, nós achamos que muitas das vezes territórios do inimigo são do inimigo. Não, são territórios seus. São promessa de Deus para você, para a sua família, para a sua igreja, quem acredita nisso. Só que o inimigo nos engana. O inimigo é aproveitador, é usurpador, é mentiroso, ele é contendor, ele tem uma organização para tomar territórios e nos enganar, que é uma coisa terrível. É incrível como coisas situacionais, desde coisas situacionais até dimensões espirituais ou até físicas, o inimigo nos faz acreditar que são dele, mas na verdade são nossas. São nossas, desde pensamentos, desde sofismas, desde crenças, desde coisas, desde terrenos, desde cidades, desde contexto de família e de tanta coisa que pode ser até abstrata, mas olha, são territórios que Deus já te deu. E nós temos que ter a incumbência de expulsar a ação do inimigo. Eu já quero decretar que o teu território é do Senhor Jesus. O teu território, desde a tua casa, teus filhos, tua posteridade, tua rua, teu bairro, tua quadra, tua cidade, tua regional, é do Senhor Jesus. Se você quer aplaudir o nome do Senhor. Para falar em batalha espiritual não é fácil, é necessário haver o jejum, oração e clamor. E temos feito isso para poder combater. E temos visto a ação maquiavélica maligna. E aqui há uma palavra poderosa em Coríntios, quando Paulo diz, com autoridade, do que é esse derrubar fortalezas. Esse derrubar de fortalezas precisa ser dimensionado por uma ação estratégica, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E lamentavelmente, muita gente está fazendo às vezes de qualquer jeito, de qualquer forma. E lamentavelmente não está tendo resultados. Há líderes frustrados e cansados. Escute, tem muito líder que está farto de tarefas, está farto de semeaduras, está farto da dinâmica do que é a visão, da dinâmica do que é evangelizar, está farto talvez de conquista de territórios, e o seu território já está sendo dominado. Por quê? Porque tenho visto desde apóstolos até simples líderes que estão começando uma célula, que já estão cansados disso, estão fartos, talvez complicados com surtos de emoção, talvez com ingratidão, estão fartos por causa de que muita gente os abandonou, muita gente que era não é mais, muita gente que era da equipe e abandonou a equipe, muita gente que estava do seu lado te deixou. Decepções como essas, as quais não faltam, estão no nosso meio. Desde divisões, desde murmurações, desde emulações, desde obras da carne, as quais não faltam, tem tomado conta da mente, da forma de pensar de muito líder, e muito líder tem perdido o equilíbrio do seu território, começando na sua mente e no seu coração.
Diga comigo, há um território espiritual dentro de mim. Esse é o primeiro território que o inimigo quer tomar. É quando pensamento de dúvida, pensamento de crise, pensamento por estar farto de toda essa dinâmica maléfica, muita gente tem pensado em desistir e de fato muita gente tem desistido. E te digo mais, muitos líderes estão entrando em quadros depressivos, estão entrando em quadros ao ponto de tirar a sua própria vida. Lamentavelmente, pastores, e lamentavelmente isso é uma realidade, pastores estão cometendo suicídio. Você sabe o que é uma esposa de um pastor entrar em casa, ir para o fundo do quintal e ver o seu marido pendurado do pescoço numa corda, morto? O choque na família, o impacto no ministério, o impacto na região, o impacto no mundo secular. Queridos, coisas maléficas estão acontecendo e eu quero te prevenir, eu quero te advertir que a tua mente é o teu primeiro território. Se você não dominar a sua mente, se você não dominar as suas emoções, se você não dominar a tua psique na direção do Espírito, sim, há lutas, sim, concordo com você, há decepções, sim, há ingratidões, sim, há dificuldades, há desequilíbrios, surtamos muitas vezes, os picos febris da emoção que está talvez num surto, pode ser uma realidade na sua vida, mas vou lhe falar uma coisa, nós ainda somos regidos pelo Santo Espírito de Deus. Eu gosto do fruto do Espírito, que são 9, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e fecha com um que eu chamo do principal, porque todo mundo quer amor. Pergunte para a pessoa do lado, você quer amor? Todo mundo quer amor. Quantos querem paz? Todo mundo quer paz. Quem quer paz aqui? Quem quer olhar para a sua conta corrente e ter paz? Quem quer olhar para os seus filhos e ter paz? Quem quer olhar para o seu carro e ter paz? Quem quer olhar para a sua igreja cheia e ter paz? Todo mundo quer paz. Quem quer ter alegria? Agora, quem quer ver seus 12 e ter alegria? Quem quer olhar para a sua igreja e ver alegria? Quem quer olhar, andar em São Vicente nas ruas e ter alegria? Meu Deus, tem alguém aqui de São Vicente? Quem quer andar no seu bairro e ter alegria? Porque tem gente que no seu próprio bairro anda com medo. Alegria todo mundo quer. Longanimidade, benignidade, bondade. Mas fecha com um, chama-se domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio te guiará para novas conquistas. Se você conquistar você mesmo e permitir que o Espírito Santo te guie para isso, porque ele é um fruto que está em você, só que ele te guia pelo Espírito para você se autodominar. Se autodominar, ou seja, o fruto é domínio próprio. Não é o Espírito que vai te dominar, é você que vai se dominar. Quem dá glória a Deus por isso? Aí vai para a família, desequilíbrios, casais divorciando, pastores divorciando e avançando nessa penumbra que, lamentavelmente, a igreja brasileira já entrou. Mas em nome do Senhor, nós temos autoridade para poder desfazer obras maléficas do inimigo. Estamos num quadro político onde desfalcaram o nosso país. Posso falar aqui abertamente de um quadro político, não estou falando de política ou propaganda política, mas estou falando de uma realidade histórica da nossa nação. E como pastor dessa regional, eu tenho a incumbência de falar com isso com veemência e com a autoridade da palavra de Deus. Fizeram falir a nossa estrutura econômica, promovida pelo leninismo. Pesquise isso, já tenho falado em outras ocasiões. As 10 leis, ou os 10 mandamentos de Lenin. Primeiro mandamento é: desmoralize a sociedade. Não ensine mais padrões de moralidade. Nas escolas, proíba falar de moral. Proíba na família falar de moral. Proíba na família falar sobre costumes tradicionais morais.
tente extirpar Deus e a religião da mente do povo. Leia os 10 mandamentos de Lenin, que já regem a Cuba, que já regem a Venezuela, e tá desse jeito, que já regem muitos países onde de fato só há fome, desgraça, porque a moral se perdeu. Confunda a sociedade, levando deliberadamente o país à crise. Venda o país, gaste, usufrua. Eu vou lhe falar, dados seríssimos. 50,5 bilhões, diga comigo, bilhões. Quem tem ideia do que é 50 bilhões de reais investidos pelo governo que passou em Cuba, na Venezuela e na Argentina? Até a Argentina levou fatiado. 50 bilhões de escola de crianças do Brasil. 50 bilhões gastos que poderiam ser para edificar novos hospitais. 50 bilhões da saúde. 50 bilhões de cidades transformadas por uma reforma, talvez, que é promovida pelo teu tributo. E, lamentavelmente, estamos afundando a cada dia. Estamos perdendo a cada dia. Desfalques, como uma empresa multimilionária que estava na lista das empresas mais ricas do planeta. Tem alguém aqui hoje? Vou perguntar, tem um brasileiro aqui nessa noite? Isso me faz chorar, me faz orar, me faz clamar nas madrugadas, porque amo essa nação, creio que Deus tem algo glorioso nessa nação. Especificamente, creio nessa Baixada Santista. E há um desfalque geral de imoralidade. Se você se descuida, facilmente nas escolas vão começar a ensinar que não existe menino nem menina. Olha só, a Alemanha, berço do Evangelho, onde Martim Lutero, outrora em 1517, cravaram ali na porta do castelo de Wittenberg as teses de uma reforma santa, promovida pelo Espírito Santo. Essa mesma Alemanha se tornou leninista, se tornou marxista, se tornou esquerdista. E uma presidenta lá promoveu tanta abominação, que se um pai falar para o filho, filho, você é menino, na Alemanha hoje o pai é processado. Se a mãe falar para a menina, menina, se comporte como menina, ele é processado. Aqui na América já começou no Canadá. No Canadá, pesquise isso, uma ONG foi processada agora, nesse final de ano, nessas ondas de Natal, foi processada pelo governo. Por quê? Porque ele pediu, aceitamos doações de brinquedo de menina e de menino. E essa ordem do transgênero já entrou no Canadá, e hoje em dia um pai no Canadá que ensina algo de menino para o menino, ou de menina, ou de cultura educacional para a menina, ele é processado pelo Estado do Canadá. E essa ONG foi processada porque simplesmente disse, queremos brinquedos de menino e de menina. Tem homens aqui? Tem mulheres aqui? Quantos querem isso para o Brasil? Quantos querem isso para o Brasil? Não podemos aceitar isso, querido. Cartilhas de pedofilia, exposições de arte de zoofilia, de pedofilia, de homossexualidade, de sodomia, banalizando cultura cristã. Não interessa se é católica ou evangélica, mas banalizando, trazendo podridão. E nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque há demônios querendo tomar o nosso território. São Vicente é uma cidade que tem um marco espiritual. Eu tenho investigado, ainda estou investigando. Comprei o livro A Tragédia de Guanabara, que relata do primeiro culto, feito por Jacques Le Boller, um grupo de 5, Jacques Le Boller e mais 5 franceses que chegaram aqui em 1557. Estou falando logo após o descobrimento, e enviados por Calvino no tempo da Reforma. Estou falando da Idade Média. Não estou falando desses missionários batistas que chegaram em 1700, 1800, não. Estou falando da Idade Média, que chegaram no nosso litoral e foram mortos pelos jesuítas.
foram sacrificados e derramaram sangue. E temos a tragédia em Guanabara, que existe um livro onde esses missionários foram decapitados e o seu sangue foi jogado no litoral. E veio uma audição para o Rio de Janeiro. Um missionário escapou para São Vicente. Para onde escapou? Para São Vicente. Jacques Le Boller, ele foi perseguido, fica aqui 1 ano trabalhando, começa a ganhar almas, prega a verdade do Evangelho. Os índios dessa região eram canibais, aceitam a Jesus, não tocam em Le Boller por causa de que ele carregava um livro preto. Ele falava, ele tem um amuleto, que o livro preto ninguém vai tocar nele. Mas um padre chamado, inclusive, está sendo canonizado esse padre por o Papa Francisco, está canonizado o Padre Anchieta, e Padre Anchieta literalmente manda prender Jacques de Le Boller e o enforca nesse litoral. Nós temos que entender que isso é história. E os primeiros missionários foram tão perseguidos e tão massacrados que lamentavelmente derramou o seu sangue nesse litoral. Há uma marca. E nós precisamos nos redimir disso em nome do Senhor. Eu ainda faria um ato profético com alguém representando a França neste lugar. E nós vamos pedir perdão e vamos redimir este litoral com a autoridade do Senhor. Quem crê nisso? Outra coisa, essa marca ficou. O Padre Anchieta se desenvolve no litoral até Salvador, Bahia, contra o protestantismo, que seriam os evangélicos missionários. E vem uma perseguição tão fechada e tão massiva, que depois dessa perseguição e dessas mortes, em 150 anos, ninguém mais faz um culto e nenhum missionário mais adentra em terras brasileiras. 150 anos, é muito tempo sem haver pregação verdadeira da palavra. Depois vem a ação da obra missionária dos batistas, dos presbiterianos, e começa a se desenvolver. Mas ficou uma marca de 150 anos. O que acontece? São demônios que estão incrustados na nossa cultura. São demônios que estão no dia a dia. E eles estão querendo se levantar. Eu vou lhe explicar. Aqui temos vários nomes aqui escritos em Deuteronômio, quando Israel avançava perante esses territórios. E havia já gigantes dominando esses territórios. E eles tiveram medo, muito medo. Primeiro, viram os refaíns. Diga comigo, refaíns. Olha o que significa refaíns. Literalmente significa demônio das trevas. Demônio das trevas. Se você procura Efésios capítulo 6, você vai ver a batalha espiritual que há na vida do crente. E vemos ali a armadura de Deus. E nós vemos como Paulo foi... Eu tenho sou fã, na verdade, desse Paulo, apóstolo, que escrevia com autoridade, sabendo do que estava escrevendo, porque era um rabino ungido por Deus. E ele, em Efésios capítulo 6, apresenta como é a ação desses demônios. Especificamente no versículo 12 do capítulo 6, em Efésios, diz: porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Diga comigo, dominadores do mundo tenebroso. Existe uma ação de dominadores do mundo tenebroso. Tenebroso significa trevas. É por isso que Refaim significa demônio das trevas. Demônios das trevas. Muita gente nessa hora começa a falar de Papai Noel e os gnominhos, os duendezinhos, não sabe a história verdadeira. Há poucos dias mandei umas fotos para o grupo e explicava de onde surge a história dos duendes e Papai Noel, que na verdade seriam os demônios que acompanhavam o tal de São Nicolau na antiga Alemanha e Áustria e os países nórdicos. E esses demônios se manifestam e trabalham torturando crianças. E a ação deles é de noite, porque a antiga história diz, os Krampus, esse é o nome verdadeiro, Krampus, e há um estudo que os Refaíns eram esses demônios das trevas, as potestades ou dominadores das trevas, do mundo tenebroso. Eles se deslocam nas trevas. Eles entravam pelas chaminés, depois foi adotado que Papai Noel entrava na chaminé. Mas antes os Krampus entravam pela chaminé. E havia que ter sacrifícios.
antigos celtas, quando os campos desciam pela chaminé, eles colocavam bolachas e leite para que eles pudessem se alimentar, porque eles vinham pegar à noite na escuridão as crianças. Essa é a cultura. Depois, quando surge São Nicolau, eles misturam essa cultura, e depois, em 1900 e pouco, a Coca-Cola personifica já o Papai Noel rechonchudo, sorridente, e esses demôniozinhos passam a ser aqueles duendes lindinhos que muita gente os abraça, e muita gente ainda senta no colo daquele demônio lá chamado Papai Noel. Mas presta atenção, atua nas trevas. Trevas. Eu vou lhe falar uma coisa, meu Jesus atua na luz. Eu vou falar de novo, meu Jesus atua na luz. E diz que o atuar dele é durante o dia. Se alguém pisar o teu telhado à noite, clame o sangue de Cristo. E comece a mandar uma rajada de língua estranha, que não é Papai Noel não, é demônio, é Krampus. Em nome do Senhor, sai para lá e receba a vitória em nome de Jesus. Demônio. Mandei alguns estudos e imagens antigas, de 1700 e 1800, se vocês quiserem repassar, repassem. Os Krampus atuam nas trevas, são os refaíns. Os refaíns eram demônios gigantes das trevas, e até hoje, procure lá no YouTube, lá. Como os pais, até hoje na Áustria, presta atenção, até hoje na Áustria, os pais reúnem as crianças no sofá, e toda sentada do tamanho da Natalie, tem uns vídeos horripilantes, onde esses Krampus, homens disfarçados, entram nas casas junto com o Papai Noel e assustam as crianças. E a gente viu crianças na Áustria e na Alemanha gritando, uá! Correndo para o colo do pai, e o pai segurando a criança no sofá, para se acostumar que se ela não entender essa cultura, não faz parte da cultura nórdica. E eles crescem com essa ideologia. É por isso que essa Europa está desse jeito, queridos, preste atenção, não quero estragar teu Natal, só quero te falar, há culturas que não são nossas e estão dominando. Halloween, que não tem nada a ver com a gente, já parece que tomou conta desse Brasil, onde você anda nas escolas, tudo se promove através das trevas. As trevas é pecado, as trevas é maldade, as trevas é sinistra. E as votações que quiseram aprovar, toda essa aprovação contra ideologias de gênero foram feitas nas trevas, no oculto, porque o dia traz luz e o dia é a ação do Senhor Jesus. Nós somos da luz, diga para alguém, nós somos da luz. Os Krampus, os Refaim não vão dominar o nosso território. A ação do Espírito Santo vai tirar esse Brasil das trevas, em nome do Senhor. Alguém acredita nisso? Eu creio que as trevas vão ser derrubadas, e essas fortalezas do inimigo vão ser derribadas em nome do Senhor. Por que crianças? Eles querem as crianças, os Krampus trabalham com as crianças, sempre foi tomar as crianças com essas crenças. Crianças querem levantar cartilha da pedofilia, cartilha da libertinagem. Há poucos dias, posso falar isso sem temor e sem vergonha, porque essa é a realidade, seus filhos sabem disso, onde uma professora literalmente, apóstolo Arão nos mandou esse vídeo, é algo horrível, embora se veja embaçado, onde uma professora literalmente, com a boca, colocando preservativo num jovem, adolescente. Isso foi gravado, e é normal, onde uma professora também, forçando um menino a passar batom. Meu irmão, pensa teu filho, quem tem filho menino aqui, levanta a mão. O teu filho sendo segurado por duas professoras, e o menino chorando e esperneando porque não queria passar batom. Quem viu esse vídeo? Não queria passar batom, e a professora forçando, porque a legalidade não pode discriminar o que é de menina, o que é de menino. Não pode haver segregação entre o que é de menino e o que é de menina. A tua menina você não pode mais chamar de princesa, o teu menino você não pode chamar de varão, de homem, de viril. Não. Isso confunde a criança. Trevas
trevas, 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 trevas. Em nome do Senhor vai raiar uma grande luz, vai raiar uma grande luz. Um povo que padecia nas trevas, raiou uma grande luz. A luz do Senhor vai expulsar esses demônios. Pela autoridade do Eterno eu digo, algo está mudando no teu território, algo está mudando nesse Brasil. Se você crê, exalte e glorifique o nome do Senhor. Eu creio nisso. Refaíns, diga fora. Refaíns. Refaíns. Demônio das trevas. Krampus. São Nicolau, que é um demônio de um antigo deus chamado Odin. É mentira. A própria Igreja Católica declarou, via decreto oficial do Vaticano, que nunca existiu, de fato, o bispo chamado Nicolás. Nunca, ou Nicolau em português, nunca. É uma criação que vem do antigo Império Greco-Romano e avança para a Europa, chamado Odin. Odin tinha um cajado e era um pinheiro, era um galho de pinheiro, e esse galho de pinheiro era idolatrado, era adorado. Então essa cultura já vem avançando. São refaíns que atuam de noite, são refaíns que se movem na escuridão do pecado. A solução para isso, vou apresentar a solução para isso é começarmos a trabalhar num caráter santo, promovido pela santa palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nossos discípulos serão guiados à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus nós vamos curar essa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita é a nação que tem a luz da palavra de Deus. Vou correr, aí vem fortalezas. Aqui diz claramente, em Efésios diz claramente que há fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir. Diga, eu vou destruir fortalezas. Nessa ocasião em Deuteronômio diz que entre tantas fortalezas houve uma fortaleza chamada Edrei. Edrei, eles vão conquistar Bazã. Sabe o que significa Bazã? Bazã significa terra frutífera. Quantos querem ir para a terra frutífera? Quantos querem que seus 12 serão frutíferos? Quantos querem que suas finanças serão frutíferas? Quantos querem que sua cidade e seu território será frutífero? Com certeza todo mundo. Eles estavam chegando em Bazã, terra frutífera. E havia uma fortaleza chamada Edrei. E havia um rei chamado Og. Só a cama dele está descrita lá, não tenho tempo para explicar isso, mas era quase 5 metros de ferro. E esse gigante chamado Og estava ali dominando. E era um dos últimos gigantes que existiam ali. Eles tinham que matá-lo, tinham que expulsar, e o povo de Deus se esforçou para derrubar essa fortaleza. Edrei significa fortaleza de pedra. Fortaleza de pedra. Sabe o que significa isso? São os emins. Os emins significa temidos. A palavra emim significa todo mundo fica com medo deles. Todo porque eles são fortes como pedra. São barreiras que estão dentro do seu coração. Os emins trabalham com fortalezas, com paradigmas, com sofismas. Essas fortalezas, diz Paulo, diz que nós vamos ter força para anular esses sofismas, essas crenças que estão no seu coração, na sua mente. E lamentavelmente muita gente acredita que ele é pobre, acredita que ele é um derrotado, acredita que o inimigo venceu e ele já não tem mais domínio, acredita que ninguém vai lhe seguir, acredita que sua equipe de 12 nunca vai existir, acredita. Essa é a fortaleza, Edrei, de pedra que vai se edificando. Mas em nome do Senhor, o Espírito da verdade vai tomar a tua vida, o teu território com a verdade santa. E em nome do Senhor você vai receber a autoridade para derrubar a fortaleza. Diga comigo, fortaleza. Cai por terra. Em nome do Senhor. Quem crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Eles tiveram que derrubar Edrei.
Eles tiveram que derrubar a fortaleza de pedra. E ali começaram a conquistar Bazã, a terra frutífera. Eu estou vendo fortaleza sendo derribada. E tem muita gente que nesse ano vai entrar na terra frutífera. Vai começar a saborear os frutos. Diga para alguém, você vai saborear os frutos esse ano. Se você acredita, exalte e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Chega de pedra, chega de luta. Terceiro, diga comigo, anaquins. Anaquins literalmente significa pescoço comprido. Pescoço comprido, anaquins. Eram homens que tinham arrogância. Além de gigantes, eles literalmente deviam ter o pescoço comprido. E eles andavam com altivez. Quando passavam, todo mundo tinha medo. Porque o seu pescoço literalmente era grande e ao mesmo tempo eram de estatura alta, todos eram gigantes, pescoço comprido. Olha o que diz Paulo em relação a isso. Diz, anulando sofismas, derrubar fortaleza, no caso Edrei, e toda altivez, diga comigo, altivez. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem um demônio que às vezes entra em minha vida, na sua vida, nos discípulos, nas gerações, nos territórios, que é o demônio da altivez. E a altivez se traduz para a nossa cultura como orgulho. E esse é o problema de muita gente. Sabe por quê? Porque a altivez e orgulho é arma poderosíssima para que não funcione o discipulado. Eu vou falar de novo porque tem gente que não entendeu. A altivez e o orgulho é uma arma poderosíssima do inimigo para que não se propicie, para que não se derrame a unção do discipulado. Está com dificuldade de discipular? Está com dificuldades de poder estruturar uma equipe de 12? Está com dificuldade de ter sujeição, tanto você como a tua equipe, de entender processos que precisam ser obedecidos com sujeição? Primeira coisa que você vai ter que derrubar, anaquins que estão com altivez. Porque Paulo entendia do negócio de toda altivez, toda arrogância, todo orgulho. Quer ver aonde estão inseridos os maiores problemas do homem, os maiores conflitos do homem? Na arrogância e na altivez. Quer ver alguém como ele é, dê poder para ele. Muita gente não era nada, agora que tem, agora ele é o poderoso. Quando estava passando necessidade, ai meu Deus, misericórdia, jejuava, subia no monte, ficava lá 3 dias, naquela rede, embaixo de chuva, com plástico. Posso falar com autoridade, porque esse ano me destaquei e promovi isso para subir no monte. E estou indo num propósito para me abster 3 dias em jejum e subir no morro. Mas tem gente que parece que não interessa mais essa proposta. Se eu digo, vamos comer picanha, todo mundo diz glória a Deus. E com razão. Se eu digo, vamos comer pizza, todo mundo quer. Se eu digo, vamos fazer tal coisa, todo mundo quer. Lazer, para quê? Mas a proposta do monte, a proposta do sacrifício, a proposta, pensa na cena, chovendo, caindo literalmente raio, e você embaixo de uma rede, uma maca ali, pendurada nos galhos de árvore, pingando para tudo quanto é lado, chorando, e literalmente Deus me promover para ficar olhando 3 horas uma árvore. Nunca passei por isso. 3 horas ficar olhando para uma árvore que se movimentava com aquele sol glorioso do entardecer. Isso há poucos dias atrás, 3 horas. E os que me falavam, não tire o olhar da árvore. Sabe o que está te faltando? Começar a olhar para árvores. Tem muita gente que há muito tempo não olha para o entardecer. Havia um louvor que se cantava na minha terra que falava assim: maravilha de um sol que se oculta, maravilha de uma alva, de uma alvorada que eu vi, maravilha só de ver o sol se pondo. Sabe o que está te faltando? Você está muito altivo.
arrogante. Está muito cheio de não me toque. Está te faltando acordar no monte e ver o céu escuro ficar estrelado e amanhecer na alvorada. E logo de manhã em jejum já falar: eu estou aqui, Espírito Santo. Eu não sou nada. Você está muito mecânico. Está muito de carro. Está muito de avião. Está bonito. Está com bottom. Parabéns. Aleluia. Eu estou sendo irônico? Estou. A homilia me permite usar da ironia. Porque Jesus foi irônico. Está podendo? Não tinha nada, agora tem tudo. É ruim. É ruim. Meu líder está no morro, numa rede, com um plástico protegendo a chuva, e eu estou em casa orando, falando: ajuda teu servo, Senhor. É ruim. Estou falando por mim. É ruim. Diga comigo: é ruim. Agora ninguém dá glória a Deus. E o que vai ter de ceia? De Natal. O que compraram? Vá para o centro da cidade. Fique maluco. Fique maluco. Porque estão todos malucos. Estão todos doidos. Estão todos com altivez. E carregando sacolas. E carregando Chester. E os que podem mais. Não, e vai ter amigo secreto. E a altivez vai estar lá falando: quem deu presente melhor. Nada contra, maravilha. Aproveite, faça. Eu vou te falar uma coisa. Alguém que estava no trono da glória, coroado e revestido de glória, e se sujeitou e disse: eu vou, e se humilhou ao sumo, e desceu e nasceu numa manjedoura, e se sujeitou até os 30 anos, se humilhou, obedeceu. Sim, mamãe, ele disse. Com 30 anos sai, e a primeira coisa que ele faz: 40 dias no monte de jejum e oração. Sem jejum e oração você não vence. Sem jejum e oração você não vence os demônios anaquins, demônios da altivez, demônio da arrogância. Em nome do Senhor. Quer ter discípulo? Começa a jejuar. Quer ter discípulo? Começa a se santificar. Quer ter discípulo? Quer viver o discipulado? Entenda comandos. Somos a geração de discípulos. Quem crê nisso, glorifique ao Senhor. Eu creio nisso. Pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. Pessoas que não são submissas. Não se sujeitam. Não querem comandos. Não querem viver a excelência de ser servo. Não querem pegar a toalha. Não querem pegar a bacia. Não querem lavar os pés. Não querem fazer o discipulado santo do mestre. Todos querem aplausos, todos querem a tribuna, todos querem o reconhecimento do YouTube, todo mundo quer estar nas redes sociais. Quem quer ser melhor? Quem quer ser melhor? Eu vou lhe falar uma coisa. Esse ano foi muito difícil, e vocês sabem, eu tive que trabalhar secularmente. Trabalhei e disse: Senhor, até onde o Senhor me falar, eu vou desenvolver esse trabalho. Estou desenvolvendo esse trabalho e sustentei minha família. Não vou dizer que foi ruim, porque foi bênção. Pude me suprir toda essa necessidade. Mas quando comecei a me empolgar com o que eu estava fazendo, o Espírito Santo me disse: chega. Eu vou falar de novo. Quando trabalhei, desenvolvi, cresci, me estruturei, e quando vi que o negócio estava ficando bom, e para o estágio segundo, o Espírito Santo me disse: acabou. Até aqui foi minha permissão. Pagou suas contas, Natanael?
Se estabilizou? Sim, Senhor. A partir de agora, chega. Olha para mim e me disse. Isso me disse em jejum. Por isso é bom jejuar. Por isso é bom jejuar. Eu sou tão falho quanto você. Mas uma coisa eu te digo. As minhas cacas, Deus me mostra em jejum e oração. E o que Ele tem para mim, Ele me diz, até aqui. E sabe o que aconteceu? Ele me disse, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Quem crê nisso da glória? Anaquins, pessoas de pescoço comprido, que não querem comunhão. Pessoas de pescoço comprido que estão se subdividindo, não querem mais ficar sujeito. E hoje está tão grande essa altivez que diz, olha, se eu não fico bem nessa regional, vou para outra regional, que lá vão me aceitar. Tem tanta regional, se eu não quero estar aqui, não concordo, não, vou para outra regional. E outro diz, ei, você pegou meu discípulo. E outro começa a brigar, ei, você mandou essa tranqueira para cá. E começa a altivez, eu já vi brigas de barbados apóstolos com problemas com regionais que eu fico com vergonha. Meu irmão, quem quer ficar comigo, dá glória a Deus. Olhe para Jesus e vou tentar ser um bom modelo para você. Se você não foi com a minha cara, meu irmão, vá com Deus, Deus te guarde e te guie. Agora, se tu ficar aqui, você vai ter que se comportar. Se tu ficar aqui, você vai ter que entender que a palavra de Deus e a verdade do Senhor, sou tão falho, mas a verdade da luz da palavra vai vir à tona e a glória do Senhor vai se manifestar. Pescoço comprido, gente de altivez, gente que simplesmente quer fazer o que quer. O que comia comigo pão, levantou o calcanhar contra mim e disse que o próprio Jesus, Anaquins, pescoço comprido, mas em nome do Senhor. Eu profetizo que o nosso território vai ser tomado pela humildade, pela simplicidade. Eu profetizo que a graça do Senhor, a humildade do Senhor, sim, Deus vai te prosperar, mas continue humilde, sim. Sim, Deus vai te dar teus 12. Sim, Deus vai te multiplicar. Mas Deus está querendo algo a mais de você. Deus está requerendo algo a mais de você. Sim, Deus vai te dar prosperidade. Sim, Deus vai abrir porta. Mas em nome do Senhor eu te digo, há algo em você que você tem que derrubar ainda. Anaquins de orgulho. Anaquins tem muito orgulho ainda. Nefilins, diga comigo, Nefilins. Números 13 tem falado dos Nefilins caídos. Sabe o que significa Nefilim? Caído. Caído. Por quê? Porque há uma teoria antiga que os Nefilins eram oriundos de anjos caídos que coabitaram com mulheres. E nasceram os Nefilins. Bom, se isso fosse verdade, alguém contou essa história porque não está na Bíblia, não está na Bíblia, embora há relato de muitos teólogos que pregam isso, ensinam isso. Se os Nefilins viveram antes da arca de Noé, e os anjos vieram antes da arca de Noé, e tiveram relações com as mulheres, surgiram esses Nefilins, toda essa geração morreu no dilúvio, só sobrou Noé e sua família. Como há Nefilins depois da arca, depois do dilúvio, os anjos tiveram que descer de novo, então não tem sentido. Então preste atenção, os Nefilins eram oriundo de uma natureza caída. Caída significa derrota, fracasso. Por que diziam caídos? Porque por onde eles passavam, faziam tudo fracassar. Se alguém levantava um moinho com muito sacrifício, uma estrutura, eles chegavam para destruir e derrubar. Eram os caídos, os que não queriam ver coisas ordeiras. Esses demônios estão às vezes entrando na nossa sociedade, estão entrando dentro de casa. Queridos, vou lhe falar uma coisa com autoridade. Essa bagunça quer nos dominar. Essa queda maldita quer nos dominar. Onde homens estão caindo, mulheres estão caindo, profetas estão caindo. Há poucos dias via um vídeo de um pastor dizendo, estou me afastando do altar. Pastor conhecido, estou me afastando do altar. Porque de fato, quero confessar, que fique bem gravado que esse é o pastor que estava dizendo, um itinerante, que depois de pregar no altar e cair fogo do céu, eu pegava dinheiro do que eu cobrava para pregar, e ia para literalmente o mundo, usufruir de uma forma mundana, de tudo que eu recebia. Eu preciso me recuperar. Ainda bem que reconheceu, e estou me afastando do altar. O que está acontecendo com líderes, pregadores? Há poucos tempos atrás um líder
conceituado ali de Santa Catarina, de um congresso de missões, o próprio líder que já faleceu, ele falara diante do público. Muitos pastores que eu vi pregar aqui, e caindo fogo do céu, depois estavam na praia bebendo, saindo com cantoras, com cabelão e tudo, que cantam aqui, indo para motéis, se perderam. Há um demônio, que chama-se Nefilim. Nefilim significa caído, onde a moral começa a simplesmente não ter sentido. Esses Nefilins estão na educação, estão nas escolas, onde hoje em dia guardar a virgindade é tolice. Lenin disse: dê sexo livre para os jovens, dê vodka para eles, os embebede. Naquele tempo já ele falou que eles façam festas e orgias. Não pensa que isso é de hoje. Que eles saiam. Pais, não proíbam os filhos de saírem com meninas. Que se quiser se relacionar homem com homem, mulher, perturbe a nação. É aí quando o poder maligno começa a se levantar na Rússia, e toda essa ação maquiavélica, por orientação de Marx, começa a matar. E literalmente, eles matam 50 milhões de russos. 50 milhões de russos, por causa de um poder maléfico que tomou conta de uma nação. Depois isso passa para a China. Mao Tse-tung adquire esse poder maléfico de desmoralizar. E ele diz, não tem Bíblia. Ele diz, eu vou além, vou tirar a Bíblia. E se alguém for surpreendido carregando uma Bíblia, falando de moral, ele vai ser preso. E se ele não desistir, ele vai ser morto. Matou 100 milhões de chineses, entre eles muitos pastores, muitos líderes evangélicos e muitas igrejas queimadas e torturadas pelo poder comunista. Leia o livro Torturado por Cristo, de Richard Humbert. Ele escreve e declara como o comunismo, marxista, leninista, de esquerda, mata e desmoraliza. Agora chegam aqui nesta terra que não tem bandeira vermelha, que não tem, porque o horror é esse: se você não aceita, vai haver sangue. E uma bandeira que é verde, amarela, uma bandeira ungida por Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Diga para alguém, essa bandeira é de Deus. Essa bandeira que tem as cores verde e amarela, que significam uma floresta abençoada, que dá recursos naturais, um pedaço de céu onde o cruzeiro resplandece. Essa bandeira santa, essa bandeira ungida por Deus, e esse amarelo que significa luz, e a cor áurea, onde brilha a autoridade do nosso Senhor Jesus. Eu acredito que esse ouro é a realeza, é a deidade de um Deus que escolheu essa nação para governar. Quem crê nisso dá glória a Deus. A nossa bandeira não é vermelha, não é marxista, não é leninista, não é comunista. Ei, o comunismo matou pastores, o comunismo matou a igreja, acabou a igreja, torturou a igreja, mas isso não vai entrar no Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus, eu declaro isso. Ei, nefilins são os caídos, os que querem desmoralizar alguém. São os caídos que dizem, olha, vamos fazer ele cair. Sabe por quê? Porque esse cara é líder, esse cara, ele é o influenciador, ele prega muito bem, ele movimenta as massas, esse homem, ele promove a graça de Deus, esse homem vai encher estádios. Deus olha para você e tem planos, quem crê nisso? Deus tem planos com você. Eu vou lhe falar, eu tenho sonhado com muita gente aqui, líderes, e eu tenho visto eles dentro, inseridos de sonhos mega, coisas mega. Tenho visto muitos líderes aqui em galpões enormes e multidões. E muitos deles, Deus não me permitiu falar, sabe por quê? Porque eles parecem que estão cegos, não conseguem enxergar, estão caídos, não têm mais visão, não acreditam em mais nada. Mas em nome do Senhor Jesus, isso vai cair por terra. Muita gente tem falado, isso aqui acabou, isso aqui terminou. Eu vou lhe falar uma coisa em nome do Senhor. Essa nação é a menina dos olhos de Deus. Essa nação é uma nação escolhida para liderar um grande avivamento. Se você crê nisso, aplaude e glorifique o nome do Senhor.
Já estou terminando. Muitos líderes caídos porque perderam a visão. O pecado faz cair. A pessoa cai, os seus olhos caem. Já não tem liberdade porque diz que os nossos olhos são a lâmpada. E porque não há santidade, não há liberdade para olhar, não há liberdade para glorificar. Eleva os meus olhos para os montes, porque ali vem socorro. Quantas vezes não falta socorro? Nos falta socorro, porque há pecado, porque você caiu. Há áreas da sua vida que estão caídas. Há áreas que você tem que se santificar. Há pastores que lamentavelmente entraram na pedofilia. Pastores que entraram, sacerdotes que entraram na área da homossexualidade. Pastores que entraram na área da pornografia. Pastores que estão se corrompendo com dinheiro. Pastores que estão recebendo da política, do narcotráfico. E recebendo, queridos, estão caídos, territórios que estão simplesmente dominados por nefilins caídos. Mas há uma geração que tem visão de Deus. Há uma geração que tem visão de Deus. Deus vai te dar visão. E essa visão gloriosa, de longe, vai te dar expectativas de glória. Em Gênesis, capítulo 22, 4. Temos Abraão sacrificando o seu filho e caminha 3 dias. Muita gente não pensa na tortura que foi caminhar 3 dias com aquele menino. Dormindo, acampando e vendo que iria sacrificar o seu próprio filho. 3 dias para desistir, 3 dias para sair correndo. Com certeza ele saiu sem avisar Sara, porque se ele avisa Sara, ele não sai de casa. Quem concorda comigo? Mas diz que no versículo exatamente 4 do capítulo 22, diz que no 3º dia, ao longe, avistou o lugar. Sabe o que Deus está te dando nesta noite? A visão de longe. Diga para alguém, visão de longe. Chega de áreas caídas. O Senhor vai te fazer ver de longe. De longe você vai ver a glória. De longe você vai ver quando o inimigo está preparando cilada. De longe, ei, estou falando que tem gente aqui que vai começar a receber unção de visão de longe. De longe avistou, de longe avistou, de longe avistou. Deus está levantando gente cuja visão caiu. Os nefilins atacaram, mas em nome do Senhor nós gritamos fora, nefilins, nefilins. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Zanzumins, perturbadores, tudo que é ordem, bagunça, vamos quebrar tudo, essas manifestações, onde há protesto, gás lacrimogênio, bagunça, vamos quebrar tudo, vamos quebrar bancos, vamos fazer isso, baderna nas escolas, desestrutura na economia, desestrutura em tudo que é educacional, desestrutura emocional, desestrutura e medo para sair até na rua. São os zanzumins, os perturbadores, perturbações na nossa cultura, perturbações no nosso território. Nós vamos repreender em nome do Senhor Jesus. Bazã foi conquistada, porque Og foi derribado, o último dos gigantes. Edrei foi destruída e Israel começou a avançar depois com Josué para a terra prometida. Quem dá glória a Deus? Em nome do Senhor nós declaramos que essa glória e esse poder está aqui neste lugar. E a partir de hoje algo diferente vai acontecer na tua mente. E nesta noite o Senhor te dá incumbência pelo Santo Espírito e sua palavra, para você começar a se santificar. Santidade ao Senhor. Havia uma coroa de ouro no sacerdote. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A marca da tua personificação, o do teu perfil, não vai ser o teu rosto bonito, não vai ser o teu terno importado, não vai ser o bottom que te deram em Manaus, não vai ser talvez a grife que você está vestindo, não vai ser o teu sapato brilhante, não vai ser talvez o teu carro importado. A marca que vai exaltar o teu ministério, o teu perfil pessoal, vai ser a santidade ao Senhor. Você pode ter tudo aquilo que eu falei, mas o que vai fazer a diferença e vai te dar exaltação vai ser a santidade ao Senhor. Se alguém acredita nisso, fique de pé e exalte e glorifique o nome do Senhor.